Nós temos a honra de ter como nosso convidado e meu entrevistado, particularmente aqui nos estúdios da TV Prevê, e por conseguinte também o Duda gostaria de estar aqui, para entrevistá-lo, o nosso querido promotor de justiça, promotor da cidadania, o Dr. Fernando Macelli Helene. O Dr. Fernando Macelli Helene, durante muitos anos, apresentou aqui o É Direito da TV Prevê, e atua no Ministério Público há muitos anos, aqui em Bauru e outras cidades da região. Tem todo um currículo e uma história jurídica e também como mestre, como professor, onde durante muitos anos esteve lecionando em várias faculdades, inclusive nas faculdades do Grupo Prevê, e também sendo o seu diretor na área do direito. Muito obrigado, doutor Fernando, por estar aqui. É sempre uma alegria incomensurável entrevistá-lo pela sua inteligência, pela sua maneira sempre correta de comunicar-se com o telespectador nas informações que lhe são pertinentes. Muito obrigado mais uma vez, eu repito, pela sua presença nos nossos estúdios. Já estávamos saudosos da sua presença aqui na TV Prevê. Seja uma vez mais bem-vindo no meio de todos aqueles que trabalharam durante muito tempo quando aqui estava apresentando o seu programa. Samuel Ferro, telespectadores da TV Prevê, é uma honra muito grande retornar a esta casa. É uma honra muito grande rever os amigos, verdadeiros amigos que nós construímos por muitos anos, trabalhando junto ao grupo do IES Prevê, nas suas faculdades, na TV Prevê. Realmente fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Até há pouco, conversando com os funcionários, parece-me que faz mais de ano que eu não comparecia. Mas aquela história, né? O bom amigo a casa retorna, né? O bom filho. E jamais a gente vai esquecer, né? Hoje, a hora que eu entrei nos estúdios da TV, me sinto muito em casa. Bateu saudade, né? Bateu saudade, né? Bateu saudade da faculdade, do tempo que a gente ministrava aulas. Enfim, é um prazer muito grande, Samuel. E também é um prazer muito grande estar ao lado do telespectador, nosso ouvinte, que tanto tem atuado junto com o Ministério Público em defesa dos direitos coletivos e difusos de nossa cidade, de nossa região. E, enfim, caminhamos no mesmo sentido, apesar de bastante tempo sem estar retornando a esta casa. Doutor Fernando, eu tenho uma curiosidade. Como é que está? Nós vivemos num momento de muita informação jurídica, muita controvérsia, muita informação jornalística do mundo jurídico. Com essas operações, com essas prisões, advogado, com delações, enfim, com tudo isso que está acontecendo. Claro que o direito vive uma ebulição e acho que até um bom momento. Uhum. Como é que o senhor enxerga tudo isso como educador, como atuante da profissão, que há tantos anos está militando nela, com este envolvimento que a sociedade brasileira vive? Olha, Samuel, a título de exemplo, eu fui convidado a estar num grupo de trabalho numa escola recentemente de nossa região. E o número de pessoas, de estudantes que desejam frequentar os cursos de direito vem aumentando de forma significativa. Estas situações que nós estamos enfrentando no país, não só jurídica, mas também política e econômica, têm revelado verdadeiros embates que acabam insurgindo no ramo do direito. Os tribunais superiores, as decisões, prisões, operações da Polícia Federal causam realmente muita tristeza a toda a comunidade, mas causa evidentemente um olhar muito grande ao ordenamento jurídico e as pessoas têm interesse em saber como funcionam, como isso se dá, como é que isso trabalha, quais os riscos, quais as vantagens. Eu acho muito bom, eu sempre gostei de atuar no direito, acho uma profissão maravilhosa e, se Deus me permitir novamente o retorno à terra, eu gostaria novamente de exercer a mesma função. Nós estamos aí há quase 27 anos na carreira e, sem dúvida nenhuma, acho que fui agraciado em escolher uma profissão que me satisfaz.
Eu acho muito bacana tudo isso, muito significativo, e acho que a imprensa tem uma função muito importante, muito delicada nesse aspecto, porque graças às boas escolas, à boa formação de muitos profissionais da imprensa, nós temos tido reportagens adequadas ao que realmente está acontecendo no mundo fato. Diferentemente de outrora, onde muitos repórteres tinham dificuldades de externar alguns institutos jurídicos ou esclarecer, hoje nós temos repórteres qualificados, pessoas profissionais qualificados, e isso sempre eu defendi que o direito deve estar muito próximo da imprensa, enfim, de todos os ramos profissionais que nós temos no país. Mas a imprensa, ela tem um canal muito importante, porque ela faz opinião. E se o repórter não externar suas matérias de forma correta e de forma precisa, pode induzir a erros e levar a opiniões, formações e opiniões equivocadas. Eu acho muito importante o direito estar presente neste momento que o país está passando. E eu me sinto feliz em poder ter feito há 45 anos, vou completar o ano que vem, de formado em São Paulo, neste curso que eu abracei também na minha vida, embora que profissionalmente tenha atuado muito pouco. Mas, doutor Fernando, eu queria que o meu amigo comentasse um assunto, vamos passar primeiro para as coisas locais e regionais. Nós tivemos aí o encerramento de uma SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito envolvendo o DAI, envolvendo os grandes devedores da instituição. E foram feitas as oitivas, foram ouvidas as pessoas que estavam mencionadas nesta parte deste inquérito e foi votado um relatório que vai ser submetido à apreciação para votação em plenário por todos os integrantes daquela casa. E é praxe encaminhar-se ao Ministério Público tudo que acontece envolvendo essas situações. O que é que o Ministério Público faz quando recebe essa documentação? Bom, Samuel, a primeira coisa importante a se falar é que quando nós soubemos dos fatos que ensejaram a SEI, nós já também havíamos instaurado um inquérito civil acerca desta questão. E esse inquérito está tramitando na promotoria, já está em fase final. Eu pedi alguma complementação de documentos ao DAI, que já havia enviado a relação. Nós fizemos uma reunião na promotoria sobre o aspecto, sobre esses fatos, e com a chegada dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito emanados do Poder Legislativo Municipal, esses documentos serão agregados a este inquérito e efetivamente será feito o olhar final dos fatos. Nós estamos apenas analisando o que efetivamente foi feito pelo DAI em relação aos devedores, para que efetivamente seja aplicado principalmente o princípio da igualdade previsto constitucionalmente. Penso que todos nós devemos ser tratados de forma igualitária pelo Departamento de Água e Esgoto. A água, evidentemente, é uma substância essencial à vida, mas é importante que nós observemos se está havendo corte de água por ausência de pagamento por algum consumidor, que efetivamente assim ocorre em relação a todos aqueles e aos grandes devedores que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. Mas o inquérito já está na fase final e a documentação será muito bem-vinda, porque instrui mais uma vez o inquérito e nos permitirá ter a visão ampla e a verdade real dos fatos. Tem sido praxe os assuntos cair no Ministério Público, em especial no seu gabinete, sobre alguns inquéritos instaurados pela Procuradoria da Justiça Estadual. E, doutor Fernando, esses inquéritos, quando chegam ao seu final ou quando estão levantados, permitem que o Ministério tome algumas providências. Nós temos algumas pendências, por exemplo, de termos de ajustamento com alguns órgãos públicos da cidade, em que o seu Ministério Público tem tomado este tipo de ação e ainda está em pendência? Sim, Samuel, apesar da minha promotoria ser uma promotoria que tem um viés
de apuração de ato improbo e proteção ao patrimônio público, onde por determinação legal não nos cabe nestes assuntos a realização de termo de ajustamento de conduta, em outras promotorias existentes também em Bauru, essa proibição não existe. E aí sim há a ocorrência de termos de ajustamento de conduta, que é um acordo realizado entre o Ministério Público e a quem efetivamente de direito advém a responsabilidade, e isso é plenamente possível pela legislação. Eu sei que há alguns inquéritos que ainda estão em cumprimento pelas partes acordantes, mas não estão na minha promotoria, estão em outras, tendo em vista aquilo que referi. A prática do ato improbo e a lesão ao patrimônio público, ela não permite, por determinação da Lei 8429, não permite a realização de termo de ajustamento de conduta. Bom, e quando o inquérito é construído, o Ministério Público propõe alguma ação quando indicia culpados? Na verdade é assim, nós temos duas principais balizas no direito, a criminal e a civil, né? No que tange a criminal e na civil, nós temos desfechos similares. Encontrando elementos que justifiquem a propositura de ação, que justifique a tutela de um direito social lesado, efetivamente o Ministério Público vai à Justiça para buscar a responsabilidade das pessoas que causaram esses danos a bens juridicamente protegidos. No aspecto civil, nós temos a ação civil pública e outras medidas também consequenciais, como ações de mandado de segurança, ações possessórias podem ser propostas. Já no aspecto criminal, nós temos as ações penais públicas condicionadas e incondicionadas à representação, que na verdade são ações criminais que buscam a aplicação do Código Penal e legislação especial. Já no âmbito civil, muitas vezes nós temos as aplicações das sanções de improbidade administrativa, reparações de danos e outras consequências que nós encontramos caso a caso. Na área da saúde, principalmente, o seu Ministério Público foi muitas vezes chamado a intervir e tomar medidas e propor alguma medida. Eu lhe pergunto, como é que estão essas ações em relação ao que ocorreu nesses últimos anos aqui na saúde bauruense? Olha, Samuel, a atuação na área da saúde já não está, por uma divisão interna da promotoria, já não está sobre a minha presidência. Está às mãos do Dr. Henrique Varonês. As ações civis públicas propostas quando eu estava à frente, todas elas obtiveram sucesso. As ações de leito e as ações da redução de filas, que são os principais gargalos que existiam na época. O Ministério Público obteve sucesso em favor da sociedade e eu sei que o doutor Henrique está à frente no sentido de executar essas ações. A ação do leito, ela foi julgada procedente em primeira instância e está em grau de recurso. O Ministério Público não concordou com alguns tópicos, principalmente com a astrente, a multa que foi fixada em caso de descumprimento, e recorreu nesse sentido. As demais partes protagonistas do processo também apresentaram seu recurso e estará pendentes, evidentemente, junto às câmaras de direito público do Tribunal de Justiça. As ações, por outro lado, quanto às filas, essa já transitou em julgado. E o doutor Henrique está executando, junto com a Diretoria Regional de Saúde, o melhor caminho, assim, a atender a população. Nós sabemos que o doutor Fernando já esteve atuando, e eu já o entrevistei nesta condição aqui, como promotor público eleitoral. Sim. E nós temos, o doutor Fernando, algumas pendências jurídicas já em esfera superior de algumas solicitações, alguns pedidos e alguns entraves que nortearam alguns dos candidatos que foram votados, porém não foram enquadrados como eleitos ou na condição de assumirem os mandatos.
temos vereador aqui em Bauru e alguns prefeitos da região. Por que esta demora na definição judicial da Justiça Eleitoral para que essas situações sejam esclarecidas e não mereçam a celeridade que os casos requerem? Olha, Samuel, evidentemente, dois fatores são primordiais nessa questão. O número de casos no país todo. Nós temos um país enorme, imenso, com muitos estados, milhares e milhares de cidades que promovem os seus sufrágios e, efetivamente, há uma quantidade de demandas em cada cidade que são lançadas ao Poder Judiciário para que ele aprecie. Então, esse volume de causas e a existência de poucos tribunais, efetivamente, faz um assoberbamento natural do processo. Agora, uma coisa também que nos chama a atenção, e acho que é preciso que o telespectador entenda, é a possibilidade que a legislação dá para a oferta de recursos, né? Eu sou muito favorável ao prestígio ao juiz monocrático, ou seja, ao juiz da comarca, que hoje, na verdade, pela situação do ordenamento jurídico existente, ele tem uma função efetivamente de extrema importância, porque é ele que faz a fase de conhecimento, a fase cognitiva, a fase de instrução, mas os julgamentos realmente acabam sendo realizados nas câmaras superiores, nos tribunais. E há efetivamente um entupimento, um aglomeramento de recursos e fases processuais que a legislação adjetiva, ou seja, processual, impõe que os operadores têm que cumprir, né? Nós torcemos para que a legislação processual, civil e penal, ela, numa hora ou outra, ela promova, na minha opinião, um maior prestígio aos juízes monocráticos, aos juízes que estão na comarca, e reduza o número de recursos, sem que com isso afete principalmente o princípio constitucional da ampla defesa. As pessoas têm o direito a serem defendidas, mas a sociedade tem necessidade de que as causas sejam julgadas, porque essa demora, essa justiça tardia, pode chegar a um ponto de se interpretar como falta de justiça ou gerar possíveis impunidades. Por isso, nós temos um problema. Agora, nós, operadores de direito, temos que cumprir a legislação que advém do poder legislativo, que advém principalmente do Congresso Nacional. Então, é muito comum a gente estar na rua e ver, mas nesse país não se faz justiça. Não, nesse país se faz justiça, se cumpre a legislação existente. Não é o Poder Judiciário, não é o Ministério Público, não é a Defensoria Pública, nem as polícias federal e estadual que fazem leis. Quem faz lei é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem todo o seu trabalho, tem todo o seu histórico, tem todo o seu trâmite, que não me cabe aqui tecer alguns comentários. Mas, efetivamente, nós precisamos, sob a minha ótica, uma redução de fases recursais a tornar um processo mais célere e mais justo. Doutor Fernando, nesses casos em que políticos estão sub júdice e as ações estão tramitando, as defesas, os recursos, eu pergunto, haverá diplomação para estas pessoas ou, enquanto não se esgotar não se der uma solução, esses políticos eventualmente eleitos não serão diplomados? Vai depender muito do caso a caso, Samuel, porque há recursos que possuem efeito suspensivo, outros recursos não possuem efeito suspensivo. Aqueles que possuem efeito suspensivo terá problemas na diplomação. Os recursos que não possuem efeitos suspensivos e que não obstam a diplomação, o político será diplomado. Vai depender muito de cada caso. Por isso é importante que a sociedade tenha informação e aquela retórica que nós acabamos de mencionar. É preciso a importância da imprensa, principalmente, em transmitir à população efetivamente o que está acontecendo nos recursos que estão ocorrendo e os efeitos para que as pessoas tenham expectativa ou não dos seus candidatos serem diplomados. Doutor Fernando, nós vivemos um momento sui generis deste país, com muitas prisões, com gente importante. Ainda ontem tivemos um governador preso, acusado pelo Ministério Público Federal.
de receber altos volumes de propina, de benefícios em causa própria. Aliás, quando começou-se a falar-se, por exemplo, em Copa do Mundo, já se especulava, a imprensa já dizia quanto vai custar esta Copa, quem vai se beneficiar com ela. Isso já foi muito levantado, né? Mas parece que nós não temos memória e alguns políticos se prevaleceram de receber propinas, ou cobrar propinas, ou cobrar comissões percentuais de obras públicas. É o caso, por exemplo, do governo do Rio de Janeiro, onde o governador recebeu volume astronômico. Pergunto para o senhor, que reflexos terá na vida política pública deste país após essas informações, estas prisões e esta corrupção que parece que andou desenfreada nos últimos anos, acho que de uma possível impunidade que certas pessoas achavam que nunca teriam. Bom, Samuel, antes de mais nada eu gostaria de dizer que, como todo cidadão brasileiro, eu acho que tudo isso nos entristece demais. Muito, muito. É muito triste você obter essas notícias através da internet, através de jornais, escritos, falados. Eu acho que isso é uma grande doença que o país está passando. A corrupção no país, ela é endêmica, ela está implantada, há uma inversão de valores. É preciso que, na minha opinião, que aquilo que seja público seja tratado com muita seriedade. Eu sempre defendi, e aqui em outras oportunidades, eu entendo que esses delitos de corrupção, peculato, eles precisam ser classificados como hediondo. A hediondez causada nesta situação me parece flagrante. As penas precisam ser observadas e as punições civis, administrativas e eleitorais precisam ser aplicados. Efetivamente, o Brasil deve passar por uma situação que nós esperamos que isso traga melhoras, porque essa situação que nos parece que atinge apenas aquilo que é público, e o brasileiro por muitas vezes acreditou, e eu acho que com equívoco, que aquilo que fosse público não lhe atingiria, né? O sujeito que subtrai dinheiro público não está mexendo na minha carteira, a minha conta bancária está intacta, né? Que é uma visão, me parece, muito equivocada. Hoje o brasileiro vê o reflexo direto na sociedade que vivemos acerca da corrupção que nós estamos presenciando. Lamentavelmente, essa corrupção me parece assustadora, em níveis brutais, e que o Ministério Público, o Poder Judiciário e o trabalho da Polícia Federal deve ser preservado. Eu faço aqui uma colocação que eu acho muito importante. A sociedade brasileira tem que ficar atenta a essas possíveis atividades e ficar observando possíveis atividades que vão ao desencontro dos interesses públicos nesse momento. Estas instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, estão e estarão sendo possivelmente sendo alvo de ataques por conta dessas operações, e ninguém mais do que a própria sociedade pode defender estas instituições que foram criadas para a defesa da própria sociedade. Então, na minha opinião, eu acho que os reflexos serão bons. Nós temos que ser otimistas. O Brasil é um país grande, é um país enorme, rico, cheio de pessoas honestas, trabalhadoras e que estão lutando, mesmo com todo esse arcabouço de notícias, mesmo com todo esse emaranhado de notícias, estão ainda mantendo o país em pé, o país com as suas atividades negociais, apesar de crises, mas nós precisamos ser otimistas e acreditar nas instituições que foram criadas e implantadas na Constituição
para defender aquilo que é público. Nós estamos aprendendo o brasileiro está convivendo com muita terminologia jurídica nos últimos anos em função da avalanche de informações na mídia brasileira. Eu pergunto ao senhor, o que o senhor acha do Instituto Delação Premiada, que vem fazer com que as pessoas que eventualmente são pegas neste instituto para poder se beneficiar de penas, de diminuição de tempo de prisão, enfim, qual a sua opinião a respeito disso? Bom, Samuel, o Instituto da Delação Premiada não é um instituto criado no Brasil, é um instituto trazido de ordenamentos jurídicos exteriores. De fora. E, na minha opinião, essencial ao cumprimento da lei. O que efetivamente vai chamar a atenção, e talvez seja necessário que seja adequada a delação, é para verificar o quanto de benefício o delator pode ter ou deve ter ao ser um participante da apresentação à justiça de sistemas de crimes organizados, né? Assim como o compliance realizados pelas empresas, a delação premiada são institutos, me parece, essenciais à facilitação do trabalho investigatório. Da mesma forma que a confissão no Código Penal, ela é circunstância atenuante de pena. Abranda, né? Abranda. A delação tem a função de abrandar. Talvez com estas situações, a população vai poder verificar se o tanto que está abrandando, que a quantidade de abrandamento que hoje nós temos no ordenamento, ela satisfaz aquilo que é público. Porque o ordenamento jurídico ele tem que refletir aquilo que é o interesse público, né? É nosso interesse que deve ser refletido no ordenamento jurídico. Então, eu sou plenamente favorável à delação, acho que é um caminho favorável, mas, efetivamente, nós vamos ter que passar alguns momentos para, em seguida, analisar. Mexer no momento, na delação premiada, na circunstância que o Brasil passa, eu acho que seria um momento impróprio. Acho que temos que caminhar um pouco mais para que a população, junto ao Congresso Nacional, possa definir como deve ser a delação a partir daí. O exercício em alguns cargos públicos, políticos, eleitorais tem beneficiado algumas pessoas em função do chamado foro privilegiado. Eu pergunto ao promotor, o que é que o senhor acha da maneira como está o foro privilegiado, embora tenha muita gente querendo modificar? Eu acho que também da mesma situação da delação, Samuel, ele precisa ser revisto. O foro privilegiado, ele não pode tornar-se um foro de impunidade, principalmente nos tribunais, onde há uma complexidade e um número muito grande de processos. A partir do momento que você tem um foro privilegiado a ser julgado por referida casa, você pode gerar prescrições, você pode gerar uma demanda muito grande de tempo para o julgamento, e isso efetivamente gera uma impunidade. O foro privilegiado, ele é essencial ao cumprimento de certas atividades. Por quê? Porque há cargos e funções que efetivamente precisam ser protegidas para que eles possam exercer de forma tranquila e forma protetiva da própria sociedade para alcançar os objetivos que a sociedade clama. A partir do momento que você retirar do foro privilegiado algumas autoridades que precisam de proteção para exercer e enfrentar dificuldades extremas, políticas, econômicas, você vai tirar o poder da autoridade e vai tirar o poder de investigação e proteção da sociedade. É preciso um pouco de cautela. E eu também defendo a mesma hipótese na delação. É preciso que o país esteja de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, serena, para que nós possamos debater sobre essas questões. Debatê-las nesse momento em que o país passa por um momento de turbulência e de reflexo, eu acho um pouco perigoso. Nós temos um projeto tramitando pelo Congresso Nacional, pela Câmara, onde tenta-se modificar procedimentos
nos casos envolvendo propinas e tentando aí aliviar muitas situações. Por exemplo, tentou-se passar com este projeto em discussão numa das reuniões na calada da noite, e isso é muito triste para a própria democracia brasileira. Quero a sua opinião sobre isso. Samuel, eu acho que isso faz parte da necessidade do amadurecimento da sociedade. Quando eu disse há minutos atrás que a sociedade brasileira por muitos anos entendeu que ao mexer com aquilo que é público não estava mexendo com aquilo que era privado, e me parece de forma equivocada, permitiu-se muitas coisas e ainda existem certos ranços nesse sentido. A partir do momento em que a sociedade está sentindo, e nós estamos vivendo isso agora, de que as questões públicas têm reflexo direto nas questões privadas, quer tributária, quer socialmente falando, quer no que tange às relações trabalhistas, criação de emprego, desenvolvimento público, importações, exportações, nós vamos ter que ter um ordenamento jurídico sério e de respeito. Possíveis ordenamentos jurídicos que estão sendo criados ou que estão sendo tentados a serem aprovados nesse momento, não nos parece, no mesmo sentido, no mesmo segmento, reiterando as manifestações anteriores, de que não nos parece a melhor forma. Até porque, se nós mexemos em criações ou desnormatização de atos criminosos nesse momento, poderão ser casuais. Isso. E, por conta disso, nós vamos ter problemas ou privilégios. Por conta disso, Samuel, eu vejo que é preciso respeitar o ordenamento jurídico vigente, fazer o cumprimento dele e, durante uma situação mais serena da sociedade, me parece ser o melhor momento para que nós possamos pensar em modificações mais significativas. O José Leme, que é da Nova Paulista, aqui de Bauru, além de cumprimentá-lo pelo seu trabalho, obrigado. Ele levanta a seguinte questão que foi hoje denunciada pelo Jornal da Cidade, onde certamente este assunto deverá cair no seu gabinete, que é sobre a irregularidade no estaqueamento da obra que está sendo feita aqui em Bauru para a estação do tratamento de esgoto, onde a própria prefeitura levanta que há irregularidades neste serviço. E além do que esta obra está causando uma celeuma, porque nós tivemos aí pedidos de reajuste, uma demora, enfim, problemas que estão encarando esta obra tão importante e tão esperada pelos bauruenses, que é o tratamento de esgoto. Ele quer que o senhor se manifeste preliminarmente sobre isso. Eu vi a matéria já hoje cedo, muito obrigado, antes de mais nada, pelas palavras. E eu vi a matéria hoje cedo e nós temos um caminho a seguir. Primeiramente é verificar o que a administração pública vai fazer. Né? Evidentemente, há contratos que foram realizados e há sanções contratuais. O município ele deve ser gerido pelo Poder Legislativo e principalmente pelo Poder Executivo. Quando há omissão na proteção ao patrimônio público ou aos interesses coletivos difusos, efetivamente o Ministério Público ingressa. Possíveis erros de execução de projetos, a princípio, são resolvidos administrativamente. O departamento jurídico, o departamento de obras do município são acionados para tomar as providências. Se efetivamente o município não tomar as providências cabíveis, o Ministério Público ingressa, toma as providências cabíveis contra a quem causou o problema e contra também quem deveria ter tomado providência e não tomou. No momento, nós temos que aguardar alguns momentos para saber qual posição o Poder Executivo vai tomar. Doutor Fernando, eu quero imensamente agradecer a sua participação no nosso telejornal e agradecê-lo
por, mais uma vez, estar à disposição do nosso telespectador, respondendo às indagações que certamente são indagações de toda uma sociedade e que quer informações e esclarecimentos sobre os problemas que nos afligem. Muito obrigado pela sua presença. Que é isso, Samuel. É um prazer muito grande estar ao seu lado, reiterando ao lado dos colegas da TV Prevê, ao lado dos telespectadores que frequentam a promotoria, que nos assistem, que nos acompanham, e reiterar meu agradecimento, desejar que nós tenhamos, torcer para que nós tenhamos um Brasil melhor amanhã, porque nós precisamos ter um Brasil melhor para também termos um Bauru e região melhor. Reiterar os agradecimentos e, como possivelmente não retornarei até o final do ano, desejar a todos um belíssimo encerramento de 2016 e que em 2017 nós possamos ter melhores notícias ao abrir nossos jornais todas as manhãs. Se Deus quiser, é o que nós também esperamos, retribuímos ao Dr. Fernando Marcelo Helena, que é promotor de justiça e que gentilmente veio a esta programação. Feliz é o país que tem um judiciário, que tem um Ministério Público independente, que toma todos os tipos de medidas para o benefício do bem-estar comum de uma comunidade, de uma sociedade, de uma cidade, de um estado e de um país. Por isso, nós estamos aí regozijando com o que está acontecendo em função da justiça estar onipresente nessas ações que estão maculando a imagem deste país fora dele. Aos que nos acompanharam nesta programação, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nos horários alternativos dos nossos telejornais. Muito obrigado a você, um bom final de semana e até segunda-feira, neste mesmo horário.